Amados, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Essa mensagem faz parte de uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração. O tema dela é o porquê da oração. Porquê da oração. Já nos versos 1 a 8, nós temos uma menção de Jesus ao valor, à importância de orarmos sempre. O verso 1 diz: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre, não desistir da oração. E o texto que nos serve então de base para a nossa reflexão são os versos 9 a 14, na sequência deste texto. Todos têm o texto em mãos? Quem encontrou o texto pode se colocar em pé para nós lermos esta palavra do Senhor. Contou-lhes também esta parábola. Ou seja, esta parábola seguinte faz parte do mesmo contexto da parábola anterior. Jesus continua ensinando o mesmo assunto. Amém? Oração. Orar sempre e nunca desanimar. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Vamos orar. Papai, abençoa esta palavra no nosso coração. Que o propósito de Jesus ao ensinar esta parábola seja absorvida por nós também, para não cometermos erros simples, que Jesus já nos alertou que nós não deveríamos praticar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o ensino e a profundidade daquilo que Cristo trouxe a seus discípulos naquela ocasião. Fala nosso coração também nesta noite. É o nosso pedido em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Vamos sentar, que o Espírito Santo nos conduza à compreensão deste texto e à aplicação dele também na nossa vida. O porquê da oração? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que Jesus não disse nesse texto. Muitas vezes no texto ele apresenta fatos, mas por outro lado nós olhamos para ele e tentamos entendê-lo de maneira errada. Então é necessário esclarecer o que Jesus não disse. E na sequência nós vamos ver também a compreensão de Jesus, a maneira de Jesus em ensinar. Era uma prática comum dos rabinos naquele período, que eles faziam uma série de ensinos com comparações. Jesus passa a fazer comparações nesse texto
quando ele está comparando aquele juiz a quem aquela mulher ia pedir para que julgasse a sua causa. Jesus compara aquele juiz a Deus. Aquele juiz, ele não temia Deus e nem as pessoas, ele fazia como ele achava que devia fazer e não estava nem aí com os demais. Deus, ao contrário daquele juiz, ele é bom e misericordioso, e diferente daquele juiz que só julgou aquela causa pela persistência daquela mulher, Jesus diz no verso de número 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele diz que Deus responde e responde de maneira rápida. Então, o que Jesus não está dizendo nesse texto é importante nós ressaltarmos. Em primeiro lugar, que só alguns podem orar e outros não. Jesus não está dizendo que uns podem orar e outros não. Ele coloca um comparativo entre um fariseu e um publicano. São duas categorias de pessoas que viviam naquela época. O publicano, ele era um funcionário público. E para o judeu conservador, o funcionário público era um traidor da pátria. Porque eles olhavam como se fosse o povo de Deus um país. Ao passo que Deus na Bíblia sempre se revela que todo o mundo pertence a Ele, todos os povos são dele. E naquele dia em que nós comparecemos diante de Deus, nós vamos ver povos de todas as tribos, línguas e nações diante do Cordeiro e diante do Pai. Então o fariseu, que era uma das seitas, uma secção, um grupo religioso mais rigoroso daquela época, ele se considerava perfeito. N vezes no Evangelho você vai ver esses homens considerando as demais pessoas como pecadores. No capítulo 7, por exemplo, Simão vê uma mulher chegando na casa dele, entrando, lavando os pés de Jesus, e então no seu íntimo ele diz: se esse fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Mais adiante, no capítulo 15 de Lucas, eles criticam Jesus porque ele estava recebendo publicanos e pecadores que estavam comendo com ele, ouvindo ele. No verso 2 ele diz: os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então os fariseus, eles consideravam os demais homens que não fossem da sua religião como a ralé. E Jesus então faz um comparativo entre um publicano, alguém desprezado por eles, e o fariseu que se considerava grande diante de Deus. É como diz um ditado: eu queria ser meu pai para ter um filho como eu. Eles se achavam os melhores, os bons. Eles julgavam o próximo. Jesus chama a atenção deles justamente nesse ponto. Então, o que Jesus está dizendo aqui, nesse texto, o que ele não está dizendo? Que só o fariseu poderia orar porque ele era uma pessoa perfeita. Ele não tinha os demais pecados considerados pela sociedade diante de Deus. Segunda coisa que Jesus não está dizendo aqui, que as orações egoístas não são ouvidas. Jesus não está dizendo que a oração daquele homem, o fariseu, que se considerava melhor que o outro, não estava sendo ouvida. Nós ouvimos muitas orações, e muitas orações são relatadas nas Escrituras. Por exemplo, a oração de Elias. Elias, ele se deita debaixo de um pequeno arbusto e ele ora, ele pede a Deus que Deus tire a vida dele. Deus ouviu
ouviu a sua oração? Sim, Deus ouviu. Ele só não atendeu. Deus ouve as orações. Deus tem 4 maneiras de nos responder: sim, não, espera ou cresça. Você precisa ainda alcançar alguns níveis para que esse pedido que você está colocando diante de mim seja liberado na sua vida. E orações como Daniel, por exemplo, no capítulo 10, Daniel pede para Deus revelar para ele o que estava acontecendo. Ele para analisar e ele contabiliza o tempo do exílio. Ele chega à conclusão de que os 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias tinham se cumprido. Ele recebe a visão de muitas coisas e ele pede a Deus uma explicação para compreender, não questionando Deus a respeito do que se estava passando, mas ele queria entender. E Gabriel, mesmo Gabriel que vem e se apresenta para Zacarias no templo, quando ele está oferecendo orações diante de Deus, o mesmo Gabriel que vem e fala com Maria, e talvez seja o mesmo Gabriel que no sonho vem e fala com José, Gabriel é enviado da parte de Deus para falar com Daniel, no mesmo dia, só que 21 dias depois, Daniel chega a receber a resposta de Deus. E uma das palavras de Gabriel para Daniel me mexe o coração. Gabriel diz para Daniel: Daniel, você é muito amado, Deus te ama. Gente, nós precisamos ouvir palavras de afirmação. Sim ou não? Nós precisamos ouvir palavras de afirmação. E aquele fariseu, e a prática dos fariseus era de diminuir as pessoas que estavam à sua volta, de considerar as demais pessoas de segunda classe. Mas Gabriel vem e diz para Daniel: Daniel, você é muito amado. E, aliás, o Gabriel que está aqui essa semana me mandou uma mensagem que mexeu meu coração. E a gente precisa ouvir palavras de afirmação. Quantos de nós crescemos num lar onde nós nunca ouvimos palavras de afirmação? Mas palavras que dizem: isso não vai dar certo. Quantas vezes eu tenho que falar isso para você? Isso motiva ou desanima a gente? Vamos ser bem sinceros. Alguém pode levantar a sua voz e dizer: desanima ou anima? Desanima. Estamos juntos? Ou eu estou sozinho aqui? Vocês só estão balançando a cabeça assim. Desanima ou não desanima? A palavra negativa, desanima ou não desanima? E olha que Jesus diz aqui no verso 1: não esmoreça, não desanime, ore sempre, não desanime. Aquela mulher não desanimou, mesmo recebendo uma resposta negativa daquele juiz. E Jesus diz: Deus não é assim. Deus não é assim. Então todas as orações nossas são ouvidas. O que acontece é que muitas vezes a nossa oração não é atendida. Eu acredito que Isaías capítulo 59, se você for rápido de endereço, Isaías 59, verso 1 e 2, nos diz que as nossas orações não são atendidas por causa de um problema nosso. O texto de Isaías capítulo 59, verso 1 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Então Deus ouve. O grande problema nosso é que nós muitas vezes ainda estamos aquém do que Deus quer fazer na nossa vida. Então muitas vezes a resposta de Deus para nós é: cresça, conserte a sua vida.
A palavra de Deus para Ezequias foi: coloca em ordem a sua casa. Ezequias estava doente e aquela doença iria levá-lo à morte. E Deus manda Isaías no capítulo 38 dizer para ele: você vai morrer. Você precisa colocar em ordem a sua casa. E a Bíblia nos ensina que Ezequias orou a Deus e Deus ouviu e atendeu a sua oração. Deus mudou um decreto dele. Deus disse para Isaías: diga para Ezequias que ele vai morrer. Isaías foi lá e disse para ele. Ele ora e Deus disse para Isaías, antes dele sair do palácio: volta e fala para Ezequias que ele vai viver. Eu vou dar para ele 15 anos. Para quê? Para colocar em ordem a sua casa. Ele colocou em ordem a sua casa? Não. Mas Deus ouviu a sua oração? Glória a Deus. Deus fez a parte dele. Mas há uma contrapartida de nossa parte, que é nossa responsabilidade. Deus é soberano, mas nós temos responsabilidades. Deus coloca em nossas mãos a responsabilidade. Então Isaías diz: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Não é que ele não nos escute, ele não nos atende. Essa é a questão. Porque no capítulo 58 ele está falando sobre jejum e oração. O povo estava jejuando, o povo estava orando, mas eles estavam praticando injustiça em relação ao seu próximo. O dedo em riste é aquilo que o fariseu estava fazendo lá no templo. Eu não sou como os demais homens, nem mesmo como esse publicano. O dedo em riste significa que a pessoa está apontando para o outro, está julgando dentro do seu próximo. E nós não podemos chegar diante de Deus nessa situação e nessa condição e acharmos que nós somos perfeitos, que nós não temos defeitos. Aliás, quando eu aponto o dedo para você, tem 3 apontando para mim. Por isso eu preciso lidar com as traves dos meus olhos. Cada um de nós precisa ser humilde o suficiente para entender que nós somos pecadores. E aquele homem lá no fundo, ele não ousou nem se aproximar mais, ele ficou lá no fundo, nem levantou os olhos aos céus. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Algumas traduções colocam: ser propício a mim. Essa palavra origina-se daquela tampa que estava sobre a arca, que era chamada de propiciatório. Havia a arca, e dentro da arca havia as leis de condenação, mas acima da condenação está a graça de Deus. Em lugar de nos condenar, Deus nos salva. Então aquele homem, aquele publicano, reconhecendo que era pecador, ele diz: ser propício a mim, eu sou um pecador. Jesus disse: esse desceu para casa perdoado, justificado. Ou seja, a justiça que Cristo alcançou a seu favor foi colocada sobre ele. A gente chama isso de justiça imputada. Deus imputa, coloca sobre nós. Não é justiça infusa. Uma justiça infusa é quando Deus infunde em mim algo que me torna capaz de resolver os meus próprios problemas e perdoar os meus próprios pecados, corrigir a minha própria vida e dizer para Deus: eu sou capaz. A justiça imputada, não. Eu reconheço que eu sou um pobre, miserável pecador, que foi o sangue derramado na cruz do Calvário que me perdoou os meus pecados. Então eu me aproprio dessa graça de Deus, e Deus estende sobre mim a sua graça e diz: filho, meu filho derramou seu sangue para redimir você.
É essa nova aliança que Jesus veio trazer, e há poucos dias nós falamos aqui, é muito superior à antiga aliança. Hebreus, no capítulo 8, dos versos 8 até o 12, Deus diz que Ele não vai cobrar de nós os nossos pecados. Isso não significa que é um aval, um cheque em branco para eu continuar pecando. Romanos capítulo 6, Paulo argumenta e diz: como é que eu vou pecar se eu morri para o pecado? Se eu estou morto, devo mortificar a carne. A carne não se converte, irmãos. A nossa carne precisa ir para a cruz, por isso Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. O que Jesus não disse nesse texto, em terceiro lugar, que todas as orações são atendidas. Eu dei exemplo de algumas orações que não foram atendidas. A oração de Elias, por exemplo, ele queria morrer, mas a Bíblia diz que Deus o tomou vivo para si. Nós ouvimos falar aqui da oração de Daniel, que levou 21 dias para receber a resposta. Então, se você está orando, está pedindo a Deus, creia, Deus está ouvindo você. Talvez a resposta não veio agora, talvez a resposta venha amanhã, mas continue persistindo na presença do Senhor. Continue clamando, continue buscando. E quarto lugar, que Jesus não disse que devo viver pecando para ter do que me arrepender. Não é isso que Jesus está dizendo. Em quinto lugar, que não preciso ser honesto. O publicano foi honesto. O publicano falou a verdade. Aliás, quando Jesus vai naquele poço de Jacó, ele questiona aquela mulher porque ela está conversando com ele e tentando discutir sobre assuntos bíblicos do reino de Deus. E aí Jesus diz para ela: bom, você quer entrar nesse assunto? Chama teu marido. Aí ela diz: bom, não tenho marido. Bom, você falou a verdade. Você já teve 5. E esse com quem você está não é seu marido. Então ela já estava no 6º relacionamento. E Jesus disse: nisso você falou a verdade, você foi honesta, você abriu o seu coração, você foi honesta. Porque você não tem marido. Você devia ter ficado lá no primeiro casamento, talvez. Mas a sua vida não foi tão correta assim. No entanto, hoje, eu tenho para oferecer para você uma água que esse poço não pode dar. Amém? Então ela foi honesta e Jesus disse: você falou a verdade. E são esses que Deus está procurando para serem seus adoradores, que o adoram em espírito, com honestidade, falando a verdade. Falando a verdade. Em primeiro lugar, nós precisamos confessar nossos pecados. Cada vez que nós vamos orar, Jesus nos ensinou a orar: perdoa os nossos pecados, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, Jesus. Aí não perdoa alguém. Aí entra Isaías 59. Entra a quinta petição do Pai Nosso. Deus disse: ok, não perdoa você. Mateus capítulo 6, verso 9 em diante, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e ele está dizendo as 7 petições que nós devemos e colocamos como exemplo para a nossa oração. E no final, no verso 14 e 15, ele destaca a quinta petição. Ele disse: se vocês não perdoarem as pessoas os seus pecados, tampouco o vosso Pai vai perdoar vocês. Então a oração de vocês será uma oração inútil. Mas não é que Deus não ouve. Deus ouve. Mas Deus olha para nós e diz assim:
você não vai receber resposta. Enquanto você não for misericordioso, Paulo diz em Colossenses: perdoai uns aos outros assim como Deus em Cristo vos perdoou. E como é que Deus em Cristo me perdoou? Eu fiz alguma coisa para que merecesse o perdão dele? De maneira nenhuma. Aliás, quando nós entendemos esse princípio de andar com Cristo, nós somos curados. Nós somos curados. Deus vem, Deus cura a nossa alma, porque nós não carregamos problemas na nossa alma. Eu já contei aqui a experiência que aconteceu com a irmã Ana, que mora, não sei se ainda é viva, em Guaíra. O marido dela já tinha falecido 8 anos e ela ainda não tinha perdoado seu esposo. Ela carregava o seu esposo já morto com ela. E ela era diaconisa da igreja. Até que então, pela graça de Deus, eu trouxe uma mensagem a respeito do perdão. E ela disse: pastor, ela me convidou para ir na casa dela na segunda-feira. Ela falou: pastor, ontem eu perdoei meu marido. Eu orei com ela confirmando isso. Isso é maravilhoso, gente. Deus quer livrar a gente de carregar problemas conosco, um fardo pesado que nós não podemos carregar. E aí é que a gente vê as pessoas adoentadas com doenças psicossomáticas. Psique, alma; soma, corpo. Problemas da alma que vão afetar o nosso corpo. E não afeta só o nosso corpo, irmãos. Afeta o nosso espiritual, porque quando nós não perdoamos, Deus não atende às nossas orações. Ele ouve, mas Ele não atende. Então nós temos 3 problemas: problemas psíquicos, problemas espirituais e problemas físicos. Vai agravando a nossa alma e o nosso corpo. Ele não diz que nós não precisamos ser justos. Não é fazer vista grossa com o pecado. Ele está dizendo isso. Terceiro lugar, ser fiel ao matrimônio. Não está dizendo que eu não devo ser fiel. Pelo contrário. Ele não diz que eu não devo jejuar. Aliás, nós vivemos numa época em que a igreja não jejua. O povo de Deus não jejua. Quando Jesus estava presente, alguns discípulos dos fariseus e do próprio João, conhecido como Batista, eles criticaram os discípulos de Jesus e disseram: os nossos discípulos estão jejuando, os seus não jejuam. Jesus disse: olha, por acaso os convidados para o casamento jejuam quando o noivo está junto? Está na festa? Não, eles vão celebrar, mas vai chegar a hora que eles vão jejuar. Quando o noivo for tirado, e o noivo está hoje sentado à direita do Pai, preparando a casa para que nós vamos lá para morar. O casamento judaico era feito um contrato de casamento, o noivo voltava para casa, ele fazia a casa, ele construía seu próprio lar, seu ninho. Então o pai analisava, ele olhava a casa e dizia: você pode buscar a noiva, você já vai sustentar, você tem condições de sustentar a sua família. Vai chegar um momento em que o pai vai dizer para o filho: filho, pode ir lá buscar a noiva, porque tudo está pronto. Jesus disse que na casa do Pai tem muitos lugares. Ele foi preparar um lugar para nós. Quando estiver pronto, Ele vai voltar. E é por isso que Ele disse: com respeito àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, somente o Pai. Essa é a autoridade do Pai. Os discípulos, quando Jesus é elevado na presença deles e é tomado
pelo céu. Eles perguntam: é esse o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus então diz: olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então somente o Pai sabe o dia em que Jesus vai voltar. Amém? E Ele vai voltar. Ele não diz que nós não devemos dizimar. Nós estamos no Novo Testamento, é nova aliança. Aquele homem que estava se apresentando diante de Deus, estava se apresentando diante de Deus com coisas que Deus havia ordenado, como se fossem coisas que ele tinha criado. Jejuar, dizimar. Quando eu dizimo, eu não estou fazendo mais nada que o meu dever. Amém? Agora Jesus segue fazendo comparações, como ele fez aqui com o juiz e com Deus. Aquele judeu confiava em si. Em segundo lugar, achava-se justo. Então ele se julgou e se colocou como alguém justo. Em terceiro lugar, ele desprezava o outro. Agora, o que aconteceu com o publicano? Ele não confiava em si mesmo, não considerava igual o fariseu ou os demais homens, ele se considerava abaixo. Em segundo lugar, lamentava seus pecados. Cada um está referindo aqui o contraste entre o fariseu e o publicano. Não considerava-se digno nem de levantar os seus olhos ao céu. Jesus continua fazendo um comparativo nesse texto. Então nós podemos concluir aqui dizendo que Deus não é igual ao juiz iníquo, mas é um juiz que depressa para justiça. Em segundo lugar, o publicano foi justificado enquanto o fariseu permaneceu em seus pecados. Em terceiro lugar, o verso 8 e o verso 14 estão conectados. Conseguem ler lá atrás? Sim? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Aqueles que continuam confiando em Deus, que continuam buscando em Deus, que consideram a oração como um meio de se comunicar com o Rei do Universo, que não fazem da oração uma lista de pedidos, uma lista de compras quando nós vamos no supermercado, mas que olham para a oração como um meio de buscar a graça de Deus. Então o verso 14 nos ajuda a lançar luz sobre essa justiça que ele fala no verso 8 e também nos ajuda a entender o que é essa fé. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Justiça, justificado. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilharam ou se humilham serão. Que Deus nos abençoe a ter um coração humilde na presença do Senhor. Cada dia olhar para a oração como meio de fazer a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vida e não de fazermos Deus se render à nossa vontade. Que a oração não seja o meio pelo qual nós fazemos Deus se submeter à nossa vontade, mas sim o meio pelo qual
sujamos debaixo da vontade de Deus.